Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Palavras de esperança. Se não admite a sobrevivência após a morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Inquire os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo físico. Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração no silêncio das lágrimas. Forma-te com os homens sensíveis que sustentaram nos braços companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhes o hálito na hora extrema. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos, tombados inertes nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Perguntas que carregam em esquife como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento. Indaga os que choram sozinhos junto às cinzas de um túmulo perguntando por quê. Eles sabem por intuição que os mortos vivem e reconhecem que apenas por amor deles continuam igualmente a viver. Sentes a presença no caminho solitário em que jornadeiam. Escutam-lhe a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando simplesmente por esperar os supremos regozijos do reencontro. Se um dia tiveres fome de esperança, não temas assim rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te procederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentar-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alfa. Buscas o clarão do amor nas asas da prece, e se nos tempos veneráveis do cristianismo alguém te fala de Moisés, reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus, ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transporte de júbilo: a paz esteja convosco. Boa noite a todos. Meu nome é Iris Alvim e nós estamos aqui hoje para falar sobre o egoísmo. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, itens 11 e 12. Então, o que é o egoísmo? O egoísmo é filho do orgulho, que é a grande mazela da humanidade. Se nós não fôssemos orgulhosos, provavelmente não seríamos egoístas também. O egoísmo é o contrário da caridade, são opostos. São duas coisas completamente diferentes. Onde tem o egoísmo, não tem a caridade. Então, são completamente opostos. Para a gente começar a fazer uma análise, vamos ver o significado de egoísmo, para a gente poder entender bem, porque não é uma coisa fácil de se entender. O que é o egoísmo? É o amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Muito importante isso, despreza as necessidades alheias. Egoísmo é um exclusivismo
que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É um orgulho, é uma presunção. E como o egoísmo é o oposto da caridade, então vamos ver também o que significa caridade. A caridade é a virtude de amar ao próximo como amamos nós mesmos. É uma atitude de agir com quem precisa, sem interesse e sem esperar nada em troca. Como a gente pode ver, o oposto. O egoísta é aquele que pensa em si em primeiro. Tem muita gente que pensa em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto. Mas a caridade é amar o próximo como amamos a nós mesmos, ou pelo menos respeitar ao próximo como respeitamos a nós mesmos. É uma atitude que todos devemos ter para com o próximo, quer por pensamentos, quer por palavras, porque a palavra que magoa é anticaridade também. Tudo o que a gente faz ao próximo que nós não gostaríamos que fizessem conosco é anticaridade. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Pascal fala sobre egoísmo, e aqui a gente tem um texto reduzido, porque o texto do Pascal é maior. Então, a gente deu uma pequena reduzida aqui. O egoísmo é apresentado como uma grande chaga moral da humanidade, sendo o principal obstáculo ao progresso espiritual da Terra e à prática da caridade. Ele nasce do orgulho, alimenta as misérias do mundo e impede a plena realização do cristianismo. Combater o egoísmo é uma missão urgente e necessária, que exige coragem para vencer a si mesmo. Por que coragem para vencer a si mesmo? Porque nós trazemos essa mazela dentro de nós. Porque nós somos egoístas. Continuando. O Espiritismo tem a tarefa de ajudar a humanidade a superar esse mal, promovendo a elevação moral dos indivíduos. A verdadeira caridade ensinada por Jesus deve ser praticada com amor ao próximo e sem preconceitos. Enquanto o egoísmo e o orgulho dominarem os corações, não haverá paz nem justiça na sociedade. É dever de todos dar o exemplo e agir com caridade para transformar o mundo. Alguma vez vocês já se perguntaram se nós, naquele tempo de Jesus, há mais de 2000 anos que Jesus veio, se nós tivéssemos seguido os ensinamentos dele naquela época, será que nós ainda estaríamos nesse planeta tão sofrido de provas e expiações? Eu tenho certeza que não. Porque se nós tivéssemos seguido, nós teríamos passado por esse sofrimento, teríamos evoluído e nós hoje em dia já seríamos um planeta melhor, uma humanidade melhor, onde um se preocupasse com o outro, onde não houvesse egoísmo, onde o egoísmo tivesse sido banido, porque foi isso que Jesus veio nos mostrar. Jesus nos falou que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por Ele, que Ele era a porta, né? Ele era o caminho, a verdade e a luz. E nós nos esquecemos das palavras dele. Nós nos pensávamos nela. Deixamos passar essa oportunidade enorme de termos um mestre nos ensinando junto de nós. E até hoje a gente ainda não segue os ensinamentos dele. Esse erro que nós cometemos nos acarretou muito, porque todo esse nosso sofrimento que a gente tem
É decorrente disso, porque nós somos espíritos imortais. Então, a gente nasce, cresce, morre. Depois nasce de novo, cresce de novo, morre de novo. E será que nesse nasce, cresce, a gente está aprendendo ou a gente está passando a vida em escala zero? A gente está sendo reprovado vida a vida. Será que a gente está conseguindo andar para frente? Isso é muito importante para a gente se perguntar: será que eu hoje sou melhor do que ontem? A gente pode perguntar isso até na nossa própria vida. Será que esse momento eu sou melhor do que há 10 anos atrás? Se a gente encontra a resposta dentro, com sinceridade, dentro de nossa consciência, que continuamos sendo a mesma pessoa, então nós estamos no caminho errado. Nós temos que mudar, nós temos que melhorar, nós temos que evoluir. É lei de Deus, a evolução é lei de Deus. Todos nós temos que passar por essa. E é uma coisa interessante que a evolução, cada um tem que fazer por si. Não adianta querer que o outro faça, não. Não adianta botar culpa em ninguém. Porque se uma pessoa chega para mim e me manda matar alguém e eu mato, a culpa é minha. Não é que a pessoa que mandou não vai ter uma parcela de culpa. Vai. Mas a grande culpa é minha. Fui eu que apertei o gatilho. Fui eu a assassina. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos responsáveis pela nossa evolução, nós somos responsáveis pelo que fazemos de certo e pelo que fazemos de errado. Ninguém pode ser responsabilizado por nós. Se a gente ficar tentando culpar os outros, a gente, primeiro, vai se frustrar. Em segundo, não vai conseguir avançar para uma evolução, que é o que todos nós queremos. Nunca o outro vai nos fornecer o que nós necessitamos, porque ele tem a sua forma de pensar, a sua forma de ser. Deus nos criou únicos, nós somos os únicos. Então, cada um tem seu modo de ver a vida, cada um tem seu modo de pensar, cada um tem seu modo de agir. Não adianta que você não vai conseguir fazer ninguém pensar como você pensa. Você não vai conseguir fazer ninguém agir como você age. Você não vai conseguir fazer ninguém querer o que você quer. Porque cada um tem o seu querer, o seu agir, o seu pensar. Eu acho muito engraçado quando as pessoas querem que as outras tenham as mesmas opiniões que elas. Isso em tudo, no futebol, na política, em todas as coisas. É muito engraçado, porque isso não vai existir. Porque nós somos espíritos únicos, Deus nos criou assim. Nós somos diferentes, até mesmo dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Nós somos diferentes. O modo de um pensar não é o mesmo que o outro pensa. E nós temos que nos valorizar, dar valor ao que a gente pensa, dar valor ao que a gente sente. E nós temos que nos perguntar sempre, de preferência toda noite, quem eu sou? Será que eu sou melhor do que ontem? Quem eu sou? E você vai procurar na sua consciência as coisas que você faz, que você fez, o seu modo de agir, seu modo de falar. Será que tudo que eu fiz hoje foi certinho? Será que eu não magoei ninguém? Ver isso, entender isso é muito fácil, porque basta você se colocar no lugar do outro. Ah, se eu fosse o outro, o modo que eu falei ia me magoar, aí você vai achar a resposta. Então é só você se colocar no lugar do outro. Se coloca, eu agora sou o outro, escutei aquelas palavras de mim. Será que doeu? Aí você vai ter a resposta. Se doeu em você, dói nele. Deus nos fez todos que sofrem das mesmas coisas. O que dói em um, dói no outro. O que magoa um, magoa o outro. O que faz um sofrer, faz o outro sofrer. Por isso que ele nos fez
os corpos iguais, né? Corpos de carnais para a gente aprender. Mas nós temos nossas opiniões, nós somos completamente individuais. A consciência é o nosso juiz. E esse juiz é implacável. É implacável. Ele não vai deixar passar. É. A gente escutava quando era criança que Deus castigava. Deus não castiga ninguém, não. Quem castiga somos nós, nos castigamos com a nossa consciência. É a nossa consciência que nos faz sofrer, porque ela nos acompanha, ela está dentro de nós e ela viveu muitas vidas como nós. Então, ela sabe exatamente o que a gente fez de errado em cada uma das vidas, né? Então, a consciência que nos acompanha é ela que nos condena. E ser condenado pela consciência, gente, é terrível, terrível. Apesar da gente não entender direito o que é o egoísmo, nem entender tão bem o que é uma caridade, a gente entende bem o que faz a gente sofrer. Então, se a gente entende bem o que faz a gente sofrer, a gente entende bem o que faz o outro sofrer também. Então, nós não podemos fazer com o outro o que a gente sabe que o outro vai sofrer. O egoísmo é uma chaga horrível da humanidade, que a humanidade tem que se livrar dela para poder deixar de ser um planeta de provas e expiações, para poder deixar a que a Terra floresça em um planeta de regeneração, onde a gente vai poder aprender mais, viver mais igualmente, haver mais divisão correta. Então, quando a gente quer tudo para a gente, ou a gente quer que a nossa opinião prevaleça, a gente está fazendo com que nosso planeta, nossa Terra, continue sendo um planeta de provas e expiações. E como nós somos moradores daqui, enquanto a gente não evoluir junto com a Terra, a gente vai continuar nela se ela for de provas e expiações. Então a gente vai continuar sofrendo, vai continuar tendo todas essas coisas ruins que a gente vê todos os dias no comportamento das pessoas na Terra. Não preciso falar para vocês, porque vocês sabem muito bem de que eu estou falando. Guerras, crimes, roubos, enganações. Então nós temos que mudar isso tudo e seguir as palavras do nosso mestre. E ele só pregou a caridade. E ele só pregou a simplicidade. A simplicidade. São os simples que têm direito a entrar no reino de Deus. Isso quer dizer que são os simples que têm direito a deixar para trás o planeta de provas e expiações. E é claro que nós queremos que todo mundo vá com a gente para o próximo passo do planeta Terra. Mas é um caminho solitário. Somos nós que temos que fazer esse passo a passo. Jesus veio há mais de 2000 anos e nós continuamos orgulhosos, egoístas. A gente faz coisas que são condenáveis, mesmo que ninguém saiba, que esteja escondidinho dentro do nosso coração, a gente não fale para ninguém. Não se enganem, Deus sabe. Não há segredo para Deus. Não há segredo. Então, Ele sabe tudo que a gente faz de certo e Ele sabe tudo que a gente faz de errado. A gente pode tentar até se enganar, mas a gente não engana Deus. Até quando nós vamos pensar em nós em primeiro? Até quando nós vamos deixar relegado para segundo plano o outro, que é nosso irmão, que também é filho de Deus como nós? Até quando a gente vai passar pelas ruas vendo uma criança passando fome? Até quando a gente vai ver
um adulto, um senhor velho, pedindo esmola. Até quando a gente vai ver as pessoas sem teto, sem casa, sem comida? Até quando a gente vai deixar essas pessoas sofrerem a míngua? Só depende de nós. Esse planeta evoluir só depende de nós evoluirmos. Somos nós que temos que evoluir para que o nosso planeta evolua também. E para isso, nós temos que tirar os nossos defeitos. E o egoísmo está bem enraizado lá dentro, bem enraizado. Então, que Deus nos ajude e que nós tenhamos força para acabar com ele. Pai Celestial, estamos aqui, Pai, a pedir a Ti e ao Mestre Jesus que nos dê força. Nos dê força para que possamos suportar todas as dores de ter perdido entes queridos, aqueles que nos faz falta, que dói nosso coração, que pensamos, que temos saudade. Pedimos a força para nós suportarmos, mas acima de pedir a força para que nós possamos suportar, nós pedimos por eles. Nós pedimos que eles sejam amparados, que eles sejam direcionados, que eles possam superar também as saudades, porque da mesma forma que sentimos saudade, eles também sentem. E que possamos, Senhor, ser fortes, e eles também, com a sua ajuda, com a nossa prece, para que eles recebam o nosso sentimento que está no nosso pensamento nesse momento, o sentimento de amor, que eles possam perceber e que eles possam se sentir melhores, sabendo que nós não deixamos de amá-los. Proteja também, Pai, a todos aqueles espíritos que estão sofrendo, aos suicidas, às vítimas das guerras. Pedimos por todos eles que possam ser amparados, protegidos, socorridos, para que eles possam entender onde estão e possam se sentir bem o mais rápido possível. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada também a todos os guias da nossa casa de orações. Graças a Deus.